Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Então, o relato que eu vou contar hoje, quem me contou foi o Edmundo. Ele é um ex-soldado das Forças Armadas do Brasil. Hoje ele está com 50 anos, mas quando aconteceu isso com ele, ele tinha seus 38 anos de idade. Foi um dos soldados que foi convocado para ir para uma missão na África, alguns anos atrás. Segundo ele, eles faziam missão e estavam lá naquela função o tempo todo. Era muito difícil, tudo muito complicado. As noites eram difíceis e tudo lá era difícil. Porque, na realidade, eles não tinham nem como se alimentar direito em campo. Mas então um dia eles tiveram que ir fazer uma batida num determinado lugar. Segundo ele, era num lugar fechado, um parque fechado e ecológico que existia na África. Eles tinham que ir até lá porque as forças inimigas, segundo informações, estavam avançando naquele local. Então eles foram com jipe para fazer a investigação do local. Foram em 8, na realidade. Porque como que eles fazem? Eles vão na frente, fazem a investigação e se eles perceberem que não tem nada, eles retornam. E se eles perceberem que tem alguma coisa via rádio, eles chamam reforço. E assim ele foi, com a equipe dele. Então, estando lá, eles olharam tudo e perceberam que o acampamento, né, da força inimiga estava abandonado. Eles já tinham saído de lá e não tinha mais nada. Mas eles observaram que ao longe eles viam um barulho muito estranho. Então, eles armados, munidos de muita munição e de armamento pesado, eles começaram a andar no meio do mato, achando que fosse algum bicho feroz ou algo parecido, até porque o jipe estava a uma distância um tanto quanto longe deles. Então eles foram avançando o mato adentro para ver o que se tratava aquilo. De repente ele disse que eles avistaram uma criatura humanoide. Ele era muito alto, grande, peludo, com os olhos muito preto, muito escuro. E ele disse que era como se fosse uma coisa estranha, porque ele reluzia no escuro. E aquilo veio para cima dele com umas garras afiadas e uns dentes muito grandes. Diz ele que eles atiravam contra a criatura, mas não fazia nada. A arma deles era como se não fizesse nada no bicho. Então eles começaram a correr. O último soldado que estava atrás deles, a criatura veio e juntou o soldado, que onde juntou, partiu o soldado ao meio. Tripas, vísceras para um lado, sangue para o outro, espirrava longe. O moço foi partido em dois, assim, num passe de mágica, pelo bicho. Então eles pararam e continuaram a correr. De repente chegaram numa trincheira e começaram a atirar contra a criatura. E nada acontecia. Ele levava bala e nada dava certo. Ele vem, pula na trincheira e pega um dos soldados e deixa partido ao meio em cima da trincheira. E eles continuam a correr. Agora eles já estavam em 5 e estavam vendo a morte diante deles, porque o jipe estava um tanto quanto longe. Se dividiram, todos eles, e começaram a correr, porque viram que a morte estava iminente na frente deles. E o bicho corria atrás deles com uma velocidade que ele disse que não entende como que um animal daquele tamanho, daquele porte, que poderia correr tão rápido e tão fortemente, tão grande do jeito que ele corria. Então, ele diz que quando eles estavam em cima de outra trincheira, todos atirando, e ele veio e pegou um outro soldado e jogou longe, arremessou contra uma árvore e ele morreu instantaneamente, que não teve nem como se mover e nem como reagir, porque as armas não faziam nada. Uma granada faz o bicho voar longe. Um dos soldados que tinha ficado para trás atirou uma granada e acertou embaixo do bicho, e o bicho voou para bem longe, num impacto bem grande. Quando eles viram que aquele animal caiu para trás, deitado, eles começaram a correr, sem parar, em direção ao jipe. Então, o sargento pegou o jipe, ligou e começou a correr com o jipe sem parar. Quando eles olham para trás, a criatura se levanta e vem atrás dele, numa velocidade que ele disse que não conseguia entender como que um animal ferido, baleado, com aquela granada que foi jogada embaixo dele, que era para partir ali no meio, ele estava correndo ainda atrás deles. Quase alcançando o jipe quando eles jogaram mais um tiro de bazuca e jogaram o bicho num monte para trás. E eles acelerando o carro, o jipe. O sargento apavorado tremia tudo no volante. Eles estavam apenas em 3. 5 homens haviam sido perdidos em campo.
A criatura se levanta e vem cambaleando ainda atrás deles. O sargento acelera tudo o que pode o jipe e deixa a criatura na poeira e no vento para trás. Chegando no acampamento deles, que era alguns quilômetros ali, eles levantam todo o acampamento, fazem todos se levantar e somem daquele lugar, com medo que aquela criatura pudesse vir atacá-los na madrugada, devido ao cheiro que ficou guardado no nariz daquele bicho. Eles contaram para toda a equipe, contaram para o comandante. Todos riram da cara dele. Pegaram os 3, enviaram de volta e disseram para eles fazer tratamento psiquiátrico, porque os 3 estavam loucos. Depois de um tempo, ele soube que a equipe que estava com ele, boa metade da equipe foi atacada por uma criatura e quase todos morreram. Isso ele soube através de um soldado, não que foi nos noticiários ou que aconteceu alguma coisa. Na realidade, aquela criatura estava matando tudo e todos naquele lugar. Até hoje ele está tentando descobrir que a criatura era aquela humanoide. Ele disse que não era um lobisomem. Ele disse que era algo bem maior. E era indestrutível. Ele disse que não sabe dizer o que se trata aquilo. E que ele não é louco, porque eu já tenho 54 anos e não estaria contando uma história dessa só para ganhar ibope ou para ter mérito, não. Ele está contando essa história porque ele acha que o meu canal e que vocês merecem ouvir esse tipo de relato. Mas que até hoje ele está querendo descobrir que bicho é aquele. E que nunca foram proibidos, nunca puderam contar isso para ninguém. Porque eles foram extremamente proibidos de abrir a boca até mesmo para a própria família sobre o que eles viram na África. Resumindo, eu fico pensando, será que não foi um predador? Um bicho de outro planeta que estava lá atacando e eles mandando esses soldados irem para lá para lutar contra essa criatura? Para tentar bater? E agora? Fica a interrogação no ar. Muito obrigado pelo seu relato, meu amigo. Eu sou a Bruxa de Salem. Continue mandando seus relatos, as suas histórias. Contem, não tenham medo de contar. Eu vou estar aqui sempre para estar levando, né? E contando da melhor forma o relato que vocês enviarem para mim. Logo, logo eu vou ver se eu começo a fazer live e contar as histórias ao vivo para cada um de vocês, que é muito mais interessante a gente ficar interagindo. Um beijo bem grande da Bruxa de Salem.